Parece que já temos um novo Papa? Como assim? É sobre isso que nós vamos falar. Algumas notícias que saíram aí, né? De pessoas que são assim, se acham a última bolacha do pacote desse mundo. Fica comigo até o final do vídeo pra você entender do que nós vamos falar neste vídeo, do tema desse vídeo. Não esquece de deixar seu joinha aqui, se inscrever no canal e também ativar os seus sininhos. Você pode e deve comentar. E eu vou te falar, se você sentir raiva, siga essas regrinhas aqui e peça pro Espírito Santo filtrar toda a raiva que você sentir neste momento. Vocês vão entender por quê, tá bom? Bora para o vídeo? Bora para o vídeo. Bom, nesses últimos dias aí, né, sexta-feira, sábado, domingo, saíram aí algumas... Na última semana, né, saíram algumas pessoas aí fazendo brincadeirinhas, né, com um tom de seriedade sobre o conclave. E uma delas foi este querido, só que não, Donald Trump, que postou aí na última terça-feira, num tom de brincadeira, né? Porque pode-se brincar com a Igreja Católica, mas eles nunca fazem com outras religiões ou com outras questões, né? Na última terça-feira aí do dia 29, ele brincou, tom de brincadeira, que gostaria de ser o próximo pontífice. Eu seria a minha escolha número 1, disse Trump aos repórteres, né? Então, ele, na sexta-feira do dia 2, a Casa Branca, o perfil oficial da Casa Branca, publicou aí uma imagem que o mandatário aparece vestido de papa, sentado em uma cadeira dourada, e a publicação que foi gerada pela inteligência artificial não tinha a legenda. E aí, né, numa entrevista onde o Trump afirmou aí sobre essa questão que ele gostaria de ser o próximo pontífice, o norte-americano disse que não tinha preferência, mas que o cardeal de Nova York é muito bom. Tipo assim, se você não tem preferência, você cala sua boca, porque você acabou de dar a sua preferência. O arcebispo Timothy Dolan não está entre os principais cotados, mas outros norte-americanos aparecem na lista, como Joseph Tobin, de Nova Jersey. Na realidade, não aparece em muitas listas, tá? Nunca houve um papa dos Estados Unidos. Inclusive, essa imagem aí, o pessoal até agora tá fazendo aquelas ilações, porque rolaram um pouco antes, aí, esse período de novidiálise e do conclave, de que o Trump iria interferir nas votações do conclave, porque ele queria interferir, porque ele quer colocar alguém dos Estados Unidos lá, e aí ele tem esse poder. Vamos colocar o pé no chão aqui e trazer a realidade. A eleição, a votação no conclave não é uma eleição democrática. Dito isso, ela não vai depender de uma influência americana ou de uma influência brasileira ou de uma influência de que país seja. A única influência que tem ali é do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que é muito, mas é muito mais poderoso do que um Trump, do que um presidente da China, do que um Putin, do que qualquer pessoa, do qualquer político. E, infelizmente, este senhor, ele é um pouco iludido na vida, achando que, claro, os Estados Unidos é uma grande potência, mas ele acha que só os Estados Unidos mandam no mundo, e não é assim. Quem manda no mundo é Deus, apesar de nós termos pecados e muitas vezes querer afastar Deus. Então, essa é a realidade dos fatos, senhor Trump, né? E não, essa brincadeira não foi legal, porque você mexe com uma questão muito séria, que é da igreja, uma das instituições mais sérias, é a instituição mais séria do mundo, e que agora passa por um período muito delicado. A gente perdeu o nosso pai espiritual, o Papa Francisco, e agora a gente se prepara para receber um novo Papa, do qual nós vamos nos acostumar, nós vamos aprender a amar, nós vamos aprender a conhecer, e aí já começa todas essas relações. Eu trouxe esse vídeo também para que nós lembremos disso, do poder do Espírito Santo. E aí muito tem se falado na internet sobre os papas errados que vieram, e aí o pessoal falando, mas o Espírito Santo não fechou seus olhos diante disso? Não, a gente precisa entender que o Espírito Santo é a mesma coisa do que num grupo de oração. Um exemplo, talvez, que fique mais claro na cabeça das pessoas que estão assistindo esse vídeo, claro. O Espírito Santo, ele paira sobre as coisas. Mas existe o nosso pecado, existe a concupiscência, existe as nossas fraquezas, e elas podem acabar falando mais alto do que o Espírito Santo. O que impede que isso aconteça? Quando eu estou em oração,
quando eu estou com o coração aberto a Deus, quando eu estou com a mente aberta a Deus. Então, por exemplo, às vezes num grupo de oração, um pregador pode fazer uma pregação assim excelente, mas ele é uma pessoa assim com pecados muito grandes. E ali no meio da pregação, ele vai falar aquilo que Deus quer. Por quê? Porque o coração dele vai estar aberto e não fechado, não vai estar conforme o mundo está. Assim como pode ter pessoas maravilhosas, excelentes pregadores que na hora da pregação, o ego dela vai estar tão acima do Espírito Santo que ela não vai converter ninguém e ela só vai falar bobeira. Como nós vemos na internet, existem muitas pessoas que têm bons estudos, têm uma boa caminhada, mas quantas delas levam outras a pecar? Quantas delas estão levando divisão na igreja? É a mesma coisa no conclave. O que isso quer dizer? O Espírito Santo não vai pegar as pessoas e vai fazer assim, uma marionete. Olha, você escolhe essa. Ou aquela brincadeira do copo lá, da caneta aqui. Vamos lá, quem é o Não é assim. Os cardeais estão orando nesse momento do Novidiales pela alma do Papa Francisco e também agora nas congregações, refletindo, pensando, se conhecendo ali. E aí, com base nisso, mais as orações são somadas no conclave, é que eles vão fazer a votação. Inclusive, eu vou trazer isso em outro vídeo de um cardeal que falou sobre isso. O Espírito Santo, ele inspira no nosso coração. Então, ele vai colocando diante daquilo que foi acontecendo coisas de, olha, esse se enquadra mais, esse se enquadra menos. Por isso que existe a votação para entender se aquilo é unânime entre os cardeais no conclave. Pode existir um erro ali? Pode existir um erro. Que talvez vá contra a vontade de Deus? Pode sim. Mas não quer dizer que o Espírito Santo não vai auxiliar até mesmo nessa questão. Porque, lembremos do que Jesus falou, e eu falo isso sempre aqui quando vocês trazem teorias da conspiração, que é, Jesus não vai deixar as portas do inferno entrarem na sua igreja. Apesar de nós termos pecados e poder vir aí uma votação que não seja tão agradável a Deus no conclave, Deus não vai deixar de dar o suporte, Deus não vai deixar de se revelar para um papa que não foi vontade dele, de forma alguma. Ele vai sempre insistir e nunca vai deixar que a sua igreja pereça. E isso, na nossa cabeça, na cabeça de alguns católicos, já é difícil entrar. Agora, imagina num mundo onde um mundo totalmente um influencia o outro. Lembra das eleições lá do ano passado, né, as municipais? Quanta palhaçada aconteceu? Foi cadeira, foi xingamento. Aí teve também lá dos presidenciáveis, um falando bobeira pro outro. Isso não acontece na Igreja Católica. Então, se eu não me engano, eu já reagi num vídeo aqui sobre isso. Acho que foi até o Padre Paulo Ricardo que falou em um dos reacts que nós fizemos. As pessoas querem comparar a igreja, as coisas que acontecem na igreja, com uma democracia. Não é uma democracia. Não acontece do mesmo jeito que o mundo. E nós, católicos, temos que parar de ficar achando isso. Nós, católicos, não podemos igualar a igreja católica com a democracia do mundo, porque não é uma democracia. É de Deus, é um caminho de Deus, não é uma democracia conduzida por homens. Então, diante dessa imagem, o Trump pode querer que seja fulano, ele pode querer ser o próximo papa, mas louvado seja Deus que ele não é cardeal, que ele não foi ordenado e que ele é o presidente dos Estados Unidos e que ele não tem esse poder todo que ele acha que ele tem, porque ele não tem, tá? Então, com isso, coloque na sua cabeça para tomar cuidado com as teorias das conspirações, com as ilações que não vão trazer benefício nenhum para a igreja, né? Se nós católicos não temos poder de votação e poder de mudar as coisas da igreja, quem dirá essas pessoas que nem católicas, praticantes, que pode ser que algumas falem, mas é católico. Mas enfim, não é praticante, não vive a sua fé, que se vivesse nem teria usado esse tom de brincadeira aí. Aliás, teve até algumas pessoas que trouxeram outras questões, Padre Júlio para Papa, Frei Gilson para Papa. Gente, assim, tom de seriedade, né? Eu peço para que a mídia secular não traga ilações, mas eu trago questões de brincadeira no momento que não cabe, entende? Às vezes alguns tons de brincadeira podem até ser, engraçadinho, mas agora é um momento sério, né? A gente tem que saber como se comportar nos momentos devidos aí. Certo? Me conta se você viu essa palhaçada desse Trump aí. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas, como eu falei, faça os seus comentários respeitando essas regrinhas aqui. Respira fundo, não precisa xingar o Trump, não precisa me xingar se você não gostou do que eu falei, né? Tenha equilíbrio nos seus comentários. E não esquece de deixar seu joinha neste vídeo pra gente se preparar aí pro conclave, né? E também de orar bastante pelo conclave. E para que Nossa Senhora sempre impeça que a serpente derrame seu veneno na nossa igreja, tá bom? E
É isso. Até o próximo vídeo do Conclave. Tchau!